Concentre-se no que está fazendo. E sempre lembre, não mexa com a macaca. Finalmente estou fazendo esse vídeo que eu prometo desde que esse canal começou. Sim, minha gente, hoje eu vou falar de Estúdio Laika. A Laika Studios foi fundada em 2005 por Philip H. Knight, Travis Knight e Will Vinton. O Estúdio Laika, como vocês já devem suspeitar, ou eu até devo ter falado em alguns vídeos que eu indiquei alguns dos filmes, é um estúdio especializado em longa-metragens e stop motion. Mas tá aí, o que é stop motion? Bom, muita gente conhece pela técnica de fazer uma animação usando bonecos, né? E muitas vezes bonecos de massinha, que hoje já são bem mais tecnológicos e tudo mais. Mas é isso, é você fazer a animação com objetos. Lembrando que para dar sensação de movimento aos nossos olhos, você precisa fazer 24 fotos a cada segundo. É exatamente isso que essa câmera que eu estou usando está fazendo, só que ela faz sozinha. Mas quando você vai fazer com objetos, você tem que mexer pouquinho por segundo. Então você imagina o quanto tempo não leva para fazer uma cena só de cada filme desses, fora todo o cenário e tudo mais, né? E hoje em dia os caras são tão incríveis que toda vez que eu vejo um filme desses, eu fico impressionada, eu fico maluca porque tem movimento de água, sabe? Tem transparência, tem fumaça, sabe? É incrível, incrível. Os caras são maravilhosos. Então, eu tava dizendo, né, que leva bastante tempo. É por isso que animações no geral, não só a stop motion, mas a stop motion dá muito mais trabalho, mas as 3D e até as 2D que a gente consome hoje levam em média 4, 5 anos para ser produzidas. Por causa disso, de você ter que fazer os personagens, o movimento deles, se preocupar com textura. No caso das animações 3D, agora a gente tem textura das coisas, né? A gente consegue ver pelinhos de cabelo. Já no stop motion, que é o que a gente tá focado aqui, você faz, né, cada boneco, você tem o tempo de produção dos personagens, o tempo de produção dos cenários, e aí tem todo o tempo de filmagem mesmo e depois a edição, que também dá um super trabalho. Agora que nós já sabemos quando o Laika foi fundado, por quem foi fundado e pra que foi fundado, e o que é essa técnica stop motion, vamos falar dos filmes. O primeiro deles não é bem uma produção da Laika. Como assim? É uma parceria. Quando você olhar lá no filme, você vai ver Warner. Mas foi uma parceria com a Laika. Quando você joga no Google, aparece que foi parceria com a Laika. E de que filme eu estou falando? Eu estou falando de um dos filmes que eu mais gosto, de um dos filmes do meu diretor favorito, que é Noiva Cadáver. Noiva Cadáver é um filme de 2005, dirigido e produzido por Tim Burton. E caso você ainda não tenha assistido esse filme, eu vou te contar a sinopse dele. As famílias do Victor e da Victoria, Sim, eles têm um nome combinandinho, esse casal. estão arranjando o casamento deles, né? Cada um por um motivo, e eu vou deixar vocês descobrirem quando vocês assistirem o filme. E aí o Victor e a Victoria se conhecem e o Victor fica muito nervoso de que ele vai ter que pedir ela em casamento, né? E então ele vai para os bosques lá perto da cidade deles, e aí ele começa a ensaiar o pedido de casamento, e aí ele vê um galho e finge que é o dedo da futura esposa dele. Acontece que ele não sabia que não era um galho. Aquilo eram os restos mortais da Emily, uma moça que depois de planejar a fuga com o seu amado é morta. E aí ela ficou lá esperando alguém para pedir ela em casamento. E nisso ela transporta o Victor para o mundo dos mortos para casar com ela. E aí o Victor fica num desespero de que ele tem que voltar pro mundo dele pra se casar com a Victoria, porque ele gostou dela. Mesmo sendo um casamento arranjado, ele gostou dela. E fora que ia
aquele não é o mundo dele ainda, né? Não chegou a hora dele. Em contrapartida, já estão falando mil coisas na cidade dele, né, de que ele sumiu por causa do casamento, e já estão arranjando o casamento da Vitória com um cara que, assim, não é a pessoa mais confiável do mundo, mas não posso falar mais nada. Uma coisa que eu sugiro pra vocês, eu já falei isso em alguma Oca do Cinema, caso você não tenha visto nenhum dos vídeos da Oca do Cinema, eu vou deixar linkado a playlist aqui embaixo, vale muito a pena e você não precisa nem olhar pra nossa carinha, você pode ouvir como se fosse um podcast, certo? Enfim, preste atenção nas cores entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, tá? Que é uma das discussões que o Tim Burton coloca ali secretamente pra você ver essa dualidade de como a vida no mundo dos vivos é e como é no mundo dos mortos e tal. Fique esperto aí. Agora vamos pro próximo filme, que eu vim até homenageando aqui a protagonista. Eu estou falando de Coraline, que é baseado no livro do Neil Gaiman. Vocês sabem como eu amo este homem, como eu amo a escrita desse homem, mas eu ainda não li Coraline. O filme é de 2009, dirigido por Henry Selick. E caso você não tenha nem lido nem visto o filme, o que eu acho uma maluquice, mas tudo bem, estou aqui te recomendando e aí você vai lá, certo? Assistir esse filme, porque ele é maravilhoso. Bom, a Coraline é uma menina super diferentona e tal, né? Super colorida. Ela tem um cabelo azul no filme, né? E eu estou aqui de amarelo porque ela tem a sua característica jaqueta amarela. E eu não sei se você viu na internet que talvez jaquetas amarelas não sejam uma coisa tão legal. Aí mostra a Coraline, aí mostra o menininho do It a Coisa, depois mostra o Jonas de Dark. Pois é, a Coraline realmente tá aí no meio de que jaquetas amarelas talvez não sejam uma boa coisa. Talvez queiram dizer que você vai entrar em altas confusões do barulho, certo? Mas voltando, a Coraline é essa menina super diferente, super alegre, que ela tem pais que trabalham muito e eles trabalham em casa, sabe? Então, eles não dão muita atenção pra ela. E aí, eles se mudam de cidade e mudam pra essa casa, que é uma casa rosa, que hoje em dia ela é dividida, ela é toda dividida. Cada parte da casa é alugada por uma pessoa, sabe? E ela se muda pra uma dessas partes da casa. Aí um dia ela tá lá explorando essa casa dela, que é o que ela tem para fazer, não é mesmo? E ela descobre que tem uma portinha atrás do papel de parede. Quando ela abre a primeira vez, dá na parede, né? Só que aí depois, à noite, alguma coisa faz com que ela vá até essa porta e quando ela abre ela de novo, é um portal para um outro mundo, que é igualzinho o dela, só que os pais dela fazem de tudo por ela e além disso, todo mundo naquele universo, os pais, o amigo, os vizinhos, todos têm botões no lugar dos olhos. E então, com o tempo, a Coraline vai sendo seduzida por esse mundo, só que ela começa a perceber que talvez não seja tudo que ela imagina. E eu não quero falar muito mais, porque o mistério tá todo aí, tá? Tem muito mais além do que eu falei, é óbvio, mas é isso, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Agora, o próximo filme é um filme que eu já recomendei aqui. É um filme que eu adoro. E tá aqui no terceiro lugar, porque eu não sei se você reparou, eu estou fazendo por ordem de lançamento. Esse filme saiu em 2012 e eu estou falando de Paranorman. Dirigido por Chris Butler e Sam Fell. Cara, eu amo esse filme, eu já recomendei aqui, eu sei que já deve ter gente que já sabe do que se trata. E eu espero que alguns de vocês já tenham ido assistir. Mas caso vocês não tenham ido assistir, eu vou te falar de novo da história do Norman. Bom, o Norman é um menino que consegue se comunicar com os mortos. Só que ninguém leva muita fé nisso, a família dele até inclusive fica meio brava toda vez que ele fala isso. Mas ele não liga muito. Ele prefere falar com os mortos do que com os vivos, ele consegue interagir melhor. E aí um dia, o tio dele diz pra ele
que vai rolar uma maldição de uma bruxa e que só ele pode salvar a cidade. Por que será que só ele pode salvar a cidade? O quarto filme dessa lista é um filme que me surpreendeu muito. Eu lembro de ter visto o trailer na época em que esse filme ia sair, mas depois acabou passando e eu fiquei meio tipo... Será que vale a pena assistir esse filme? Eu estou falando de Box Trolls, dirigido por Alan Snow, que saiu em 2014. Que à primeira vista pode até parecer esquisito, ou até meio bobo, quando você vê que os protagonistas são trolls que vestem caixas, por isso o nome, né, Box Trolls, os trolls de caixa, coisa assim. Você fica meio... o que será que essa história tem pra me contar? Só que essa história, eu te garanto, ela tem muito pra te contar. Então não esnobem Box Trolls, não demorem tanto tempo pra ver quanto eu demorei pra ver. Eu na realidade confesso que até tinha esquecido desse filme. E aí, quando eu fui olhar os filmes pra fazer o roteiro pra esse vídeo, eu vi que tinha filme que eu não tinha visto ainda. E um deles era Box Trolls, né? Então eu fui assistir e aí eu me apaixonei por esse filme. É maravilhoso. Então, o que acontece aqui em Box Trolls? O Ovo é um menino que foi criado pelos Box Trolls. Só que é o seguinte, os Box Trolls vivem no subterrâneo de Ponte Queijo, que é a cidade que acontece a nossa história, e eles não podem ir durante o dia pra cidade, porque tem um cara que caça eles. Ele fala pra cidade que os Box Trolls são muito perigosos, e aí ele caça todos os Box Trolls que ele consegue pegar. E os Box Trolls são criaturas inventoras, então eles precisam pegar coisas para fazer as invenções deles. E aí os Box Trolls vão sumindo, né, a cada dia, porque esse caçador aí fica pegando eles. Então um dia o Ovo fica de saco cheio de ver o povo dele sumindo. Então ele resolve sim ir de dia lá e encontrar todo mundo. E aí, inesperadamente, ele se junta com a Winnie, que é a filha mimada de um dos governantes da cidade ali, porque ela também não tá muito feliz com o que tá acontecendo, porque ela não vê o pai dela, né? Ela tem tudo, mas e o pai dela? Fica com ela. Agora, o próximo filme dessa lista é um filme que eu amo de verdade. Eu acho esse filme lindo, lindo, lindo. E é desse filme que eu falei a frase da intro. É um filme que fala de espiritualidade, de ancestralidade, de seu lugar no mundo, ao mesmo tempo que ele é super divertido. Eu estou falando de Kubo e as Cordas Mágicas, que é de 2016, dirigido por Travis Knight. Esse filme é lindo. Primeiro eu quero falar tecnicamente dele, porque me impressionou demais quando eu assisti, porque Kubo se passa no Japão e tem uma ligação muito forte com o origami, no próprio filme mesmo. Então, a textura toda do filme, os cabelos, matas, enfim, tudo tem uma textura de papel de origami. E é incrível, é muito bonito, tem movimento e tal, mas você consegue perceber essa textura de papel de origami, que ficou maravilhoso. Enfim, eu amo esse filme. E qual é a história de Kubo? Bom, o Kubo é um menino, ele toca o seu instrumento de cordas ali pra conseguir um dinheiro, mas ele vive uma vida normal, uma vida feliz, apesar de cuidar da mãe, que não tá muito legal. Até que um dia um espírito vingativo do passado manda todos os deuses e monstros malignos atrás dele. Então ele entra numa jornada para encontrar a armadura lendária do seu falecido pai, que era um guerreiro samurai, e restaurar o equilíbrio do mundo, né? Afinal de contas, tem um monte de espírito, deus, monstros, coisa ruim ali assombrando, né, a vida do Kubo e de todo mundo. É uma história de aventura maravilhosa. Pra quem é conectado com o mundo oriental, mais especificamente do Japão, vai adorar esse filme, de verdade. E, como eu disse, ele é visualmente muito bonito. Ele tem muitas piadas ali no meio, tem esse tom de aventura mesmo, né, de jornada do herói. Enfim, assistam Kubo e as Cordas Mágicas, porque vale muito, muito, muito a pena. E por último, mas não menos importante, é outro filme que eu me surpreendi muito. Na verdade, eu não sei porque, né, eu falo que me surpreendi muito, porque como vocês perceberam, todos os filmes do Laika são de qualidade. São histórias
maravilhosas, diferentes e muito bem executadas. Então, por que não me surpreenderia positivamente? Mas enfim, na verdade, esse filme eu perdi um pouco ele do radar na época que ele saiu. Então eu descobri ele mesmo quando eu tava fazendo a lista de filmes pra esse vídeo. E aí eu fui assistir, sem muita expectativa, sem saber o que esperar. E aí eu adorei, porque mesmo com uma história que parece óbvia e mais do mesmo, nesse estúdio aqui, nada nunca é mais do mesmo. Estou falando de Link Perdido, também dirigido por Chris Butler, que foi o filme que saiu em 2019. O nosso personagem principal aqui, ou pelo menos um deles, mas enfim, é com ele que a gente começa a história, é o Sir Lionel Frost. Ele se considera o melhor aventureiro do mundo. Ele sempre vai atrás de todas as criaturas lendárias e tal. E ele até encontra elas. O problema é que ele nunca consegue provar que ele viu essas criaturas. E então a comunidade científica lá, que também fica procurando essas criaturas, não leva ele a sério. E o sonho dele é entrar nessa sociedade aí de grandes exploradores e tudo mais. Até que um dia ele recebe uma carta dizendo aonde ele pode encontrar uma das criaturas mais procuradas, que seria um ancestral primitivo do homem, o tal do Link Perdido, que dá nome a este filme. E a partir daí, quando ele encontra essa criatura, é que a história começa a andar de verdade. Acho que vocês perceberam que, como eu já disse, todos os filmes que são feitos nesse estúdio são filmes diferentes, são filmes bonitos, são surpreendentes de alguma forma, né? Não contam histórias comuns. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado dessas recomendações, que vocês vão atrás desses filmes, que vocês assistam os filmes desse estúdio maravilhoso, que é o Estúdio Laika. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você assiste. Ou, se você ainda não for inscrito, aperta aqui o botão vermelho pra me ajudar. Deixe seu joinha pro YouTube recomendar pra mais pessoas. Escreva aqui nos comentários se você já assistiu algum desses filmes, se você vai assistir, qual deles você mais gosta. E compartilha com aquele seu amigo que, como eu, é o louco das animações, mas pode ser que ele não conheça esse estúdio, ou que não conheça um desses filmes. Então é isso, pessoal. Um beijo e até!